físicas. E ele fez esse livro em 2017, se não me engano, é isso, 2017, e vocês vão ver, a gente escolheu hoje por vários motivos, um deles é pelo tema, o outro é pelo desenho mesmo, a gente tem trabalhado as linguagens expressivas, né? E é um desenho bastante rico e que faz faz referência aos contos, então é muito rico esse livro. Vocês vão ver no finalzinho, tem a contracapa do livro, e ele fala o seguinte: enquanto eu desenhava estes abraços, alegravam o meu coração. Espero que esse livro encha de alegria todo aquele que necessite de um abraço. Então, a nossa proposta é justamente essa hoje. Abraços a gente está sempre precisando e alegria também. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar direto. Acho que não, vou entrar de novo. Share. E... Foi? Sim. Tá, então vamos lá. Quiero compartirles un libro, que creo que es mucho más que un libro, que aunque es chiquito, del tamaño casi de mi mano, tiene algo que es gigante. Se llama 100 abrazos y tiene ilustraciones de Chris Reidel. Como una manta abrigada en... Opa, desculpa, tem um probleminha aqui, ficou mudo, Teca. Isso, ficou mudo. Eu acho que o som também estava muito baixo, eu não sei se para vocês também estava muito baixinho. Tava também, sim, Ricardo. Tava mais né? baixo do que ontem, sim. Tá, eu vou tentar passar aqui, pode ser? Pode ser. Eu Tá ouvindo, tento... Teca? Será que a Teca caiu? Deixa eu ver. Não. Não? Acho que não, só um minutinho aqui que eu vou... Eu tô aqui, você tá me ouvindo? Agora ficou... Eu vou compartilhar, tá bom? Tá. Tá bom. Então, isso. A gente está na sua tela ainda, Teca. Espera aí que eu vou parar a Teca aqui. Pronto. Mas você tá me ouvindo? Tamo. Eu vou compartilhar aqui, tá? Tá. Obrigada. Um minutinho. Nada. Hoy quiero compartirles un libro, que creo que es mucho más que un libro, que aunque es chiquito, del tamaño casi de mi mano, tiene algo que es gigante. Se llama 100 abrazos y tiene ilustraciones de Chris Reidel. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz.
endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno y te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Tá no mudo, hein, Teca? Microfone. E aí, pessoal? Alguém quer comentar o que vocês acharam do nosso livro de hoje? Ai. Alguém conhecia? Alguém recebeu isso pela mídia também? Tem um que lindo aqui. Um que lindo da Carla, da Vanessa também. Lindo, é lindo mesmo. Bom, a gente achou também, por isso que a gente passou. Um E abraço. aproveitando, deixa eu Fala. comentar, fazer um puxão de orelha mesmo. A gente está falando de abraço, de acolhimento aqui, e ninguém ligou a câmera ainda, Teca e Bia. Desculpa, mas temos que aproximar as pessoas, não é verdade? Para que a gente passe essa mensagem? Se, ó, exato, ó, a Cira ligando aqui. Vamos nos conectar. Eu falo, mas, né, eu fico escondidinho aqui, mas tudo bem. O protagonismo é de vocês. Boa, Ricardo. Desculpe. Eu paro de insistir, porque a gente nunca sabe, né, por que as pessoas... Mas, realmente, para a gente faz uma diferença ver o rosto de vocês. É tão estranho, às vezes, quando a gente está passando o slide, a gente não vê nada, a gente só vê o slide. E a gente acostumou de um lado, né? Tivemos que ir acostumando aí com os normais, mas é tão gostoso ver vocês. Realmente, obrigada, Ricardo, por forçar aí. Porque... às vezes tem isso, né? A gente acostumou, as pessoas ficam de pijama, quem está em casa, então por isso não abre. Mas legal, bastante gente está abrindo aí. A gente está com 20 participantes já. Então é isso, pessoal. Quem quiser falar, me interrompe. A ideia era a gente trazer aí esse abraço e também falar depois um pouco dessa possibilidade da gente usar a expressão, né, para poder falar daquilo que está difícil, daquilo que a gente deseja. Então, o desenho e os contos têm essa função, como a gente já vem falando nos encontros, né? A Carla está dizendo que ela se sentiu abraçada. Que bom. Muito bom. Toda hora, eu já vi muitas vezes esse vídeo. Toda vez que eu vejo uns detalhezinhos a mais. É muito gostoso. Os desenhos, eles têm uns detalhes assim da expressão, do jeito que os personagens estão se abraçando. Então, vou voltar a compartilhar aqui o slide, tá? Para a gente continuar. Bom, então,
colocamos lá no fórum as perguntas sobre o que vocês queriam saber, sobre o que vocês precisavam nesse momento de quarto encontro e quais seriam as melhores contribuições para o último encontro. Houveram poucas contribuições, mas bastante, não poucas, né? Mas é que muita gente não escreveu, mas foi muito rico de qualquer forma, porque a gente já tinha começado alguns assuntos no encontro passado e a gente partiu dessas questões para, tá? Então foram bem importantes. E acabamos dividindo então em 2 grandes blocos, tá? O primeiro das questões compartilhadas é esse, onde a gente fala como a grande questão de vocês é como que a gente vai acolher neste novo normal, né? Muita preocupação com a questão da distância e dos protocolos. Então, a gente agrupou aqui em 4 questões, todas as questões, que vão dando um pouco o norte de quais são as maiores preocupações de vocês. Primeiro, como fazer um trabalho bem feito dentro dos protocolos de retorno, que inclui distanciamento físico, que possamos acolher bem a todos, diariamente, desde quando abrimos o portão da unidade, a questão de querer apertar nossos pequenos, beijar, acalentar durante um chorinho, né? Então, é isso, acolher os protocolos de distanciamento. 2, como lidar com as nossas aflições e incertezas para um novo ano escolar, que a todo momento se é falado com o novo normal. 3, como garantir momentos de brincadeiras para os berçários depois do retorno. 4, para o reinício, como acolher e acalmar as famílias, né? Então, é isso. Os protocolos de distanciamento, as nossas aflições, garantir as brincadeiras e a relação com as famílias. E aí a gente pensou o seguinte, que nessa altura do campeonato, depois de todos esses encontros que a gente teve, né? Esse é o 16º, digamos, são 4 grupos, a gente pensa que vocês poderiam ajudar a responder essas perguntas já, né? Então, a nossa proposta agora é fazer uma roda de conversa. Então, nesse momento em que o grupo já construiu muitos conhecimentos, o que cada um poderia responder sobre essas questões, tá? E aí a gente vai apresentar alguns dos abraços que estavam lá no nosso vídeo. Esse é um deles, que já está falando até de protocolo aí, porque tem um abraço de costas, né? E essa questão toda do apoio. Então, é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui, mas voltando às perguntas, né? São essas que a gente está querendo saber como fazer esse trabalho, como lidar com as dificuldades, como garantir brincadeira, como acolher família. Então, a bola agora é do grupo, tá? Seria bem interessante que vocês começassem a falar para a gente poder ir realmente fazendo uma conclusão desse percurso todo. Posso contar uma experiência? Fique à vontade. Eu acho que em outros grupos, mas eu vou contar nessa questão do acolhimento, né? A escola onde eu estou como coordenadora, ela faz parte do período integral, né? E iria ter a mudança dos horários do ano que vem. Como que a gente iria avisar as famílias só através do WhatsApp, uma coisa assim para a gente que seria tão fria explicar que o horário iria mudar e que os pais teriam que repensar na sua vida pessoal para o ano que vem, quando retornasse às aulas. E aí a gente resolveu fazer uma reunião com as famílias que iriam ficar para o ano que vem, né? E como foi difícil pensar nesse acolhimento, de receber essas famílias para a reunião, de escutar essas famílias com tantas angústias, tantas incertezas, tantas tristezas. Foi muito difícil, né? Para a gente, como que a gente ia fazer essa reunião, sendo que a gente não podia fazer aglomeração? Então, a gente teve que fazer o mês inteiro de novembro a reunião, né? A última reunião nós fizemos semana passada, em torno de 5 a 7 pais, no máximo 10 pais. Nós escalamos, mas acabou vindo 7 pais de cada turma, né? De cada horário. E aí a gente teve que preparar a escola, o ambiente, onde que os pais iriam entrar, sentar, e a gente
falar na reunião esses pontos principais para os pais reorganizarem a vida, porque ia mudar muito o horário deles para o ano que vem, né? Então, eles precisam pensar em dezembro e em janeiro se vão continuar na escola ou não, devido aos horários. E aí, nós pedimos para os pais virem com máscara, sozinhos, com a sua própria caneta, tal. E aí, eles foram, né? E teve alguns pais que levaram as crianças, mesmo a gente falando dos protocolos, que era para ir somente os pais e tal. E aí as crianças chegaram, a primeira ação das crianças foram querer abraçar os professores que estavam na reunião, né? Eles têm 4 e 5 anos, e aí foi a primeira reação, eles quererem abraçar. E quando eles viram o coleguinha, né? Foi também a reação de sentar junto, e a gente explicou, tem que sentar separado, o papai vai ficar segurando vocês, papai e mamãe. Mas eles iam, sabe, se arrastando, quando ia ver, estava juntinho, as crianças, né? E aí a gente, antes de abrir o portão, tinha que falar, olha, a gente vai fazer reunião, a gente tem que seguir os protocolos, segurança de saúde de vocês. E nesse momento que os pais estavam na reunião, eles falaram que tem sido muito difícil estar em casa com eles, fazer as atividades diariamente, e como é importante o espaço da escola para as crianças, né? Para se socializar, para interagir, para aprender. E os pais, até os pais, quando entraram dentro da escola, se emocionaram, né? De falar como faz diferença a escola na vida dos nossos filhos e até nas nossas vidas. Aí comentaram da rotina, né? De levar na escola, de buscar, quem vai levar, dia de evento, como que a criança vai. Então, essas coisas estão fazendo falta para as crianças e para as famílias também. E como as famílias queriam contar da vida deles particular, o que tem acontecido, que perdeu o emprego, o outro que o pai teve que viajar porque não tinha condições de ficar, para sustentar a família, então um emprego em outro lugar, e um monte de outras coisas que eles queriam contar. Que só tinha um celular para 4 filhos fazer atividade. E aí, isso nos remeteu à equipe uma sensação de medo, de muito medo. Por quê? Por mais que vieram 7 pais por turma, 7 pais por horário, como a gente sentiu medo e como os pais também ficaram com medo, né? E a primeira coisa que eles falaram foi, olha, só volta depois da vacina. Vocês não vão conseguir fazer com êxito o protocolo, porque as crianças, elas já automaticamente não têm essa questão do distanciamento social, que isso vai fazer tão perigo assim, porque eles não têm a visão de que, vamos dizer, esse bichinho pode prejudicar a saúde deles. Era bem assim as salas, né? E como vai ser difícil esse retorno, a gente percebeu, nos remeteu muito medo, e como vai ser difícil esse retorno se realmente a gente não tiver essa vacina, se realmente, porque para fazer com que as crianças, a gente atenda os protocolos necessários para as crianças, vai ser bem difícil, complicado. E aí a gente fez um folder, né, para os pais, explicando onde vai ser a entrada, onde vai ser a saída, o que eles têm que falar frequentemente para as crianças, como que vai ser a mochilinha deles, e a gente fez esse processo. Então, a gente conversou com os pais, falamos dos horários, fizeram a rematrícula, nós entregamos esse folder, que a gente, no caso, para o ano que vem, vai ter que ser melhorado, porque vai ter algumas mudanças, né? Mas, falando dos protocolos, dos riscos, de tudo isso. Então, essa questão do acolhimento, da experiência que a gente viveu agora em novembro, foi bem complicada e a gente ficou com muito medo, né? Dessa questão mesmo que a gente pode... o perigo para a saúde não só das crianças, mas também dos docentes, dos funcionários, dos familiares. Muitas vozes foram no lugar das mães, né? Então, a gente vê que eles estão sendo cuidados por avós mesmo. É bem difícil. Essa questão do acolhimento, eu acho que na educação infantil, no fundamental também, mas na educação infantil vai ser bem complicado. Obrigada. Lucília, quando você fala que deu muito medo, o que deu mais medo? Foi o fato de vocês perceberem que as crianças não conseguem ficar longe? Ou foi a vontade de ficar junto?
O que você acha que deu mais medo? Porque, ao mesmo tempo, você está me contando um monte de coisa positiva. Você está dizendo que as pessoas estavam com muita vontade de falar, né? Nós somos seres sociais, todo mundo gosta de socializar, né? Então, assim, tem essa questão. Você falou que foi muito bacana nesse sentido. E que vocês foram preparando a turma, fizeram esse folder, que eu estou achando uma coisa bem interessante. Então, o que é o medo maior? Porque, do jeito que você contou, a gente justamente eu fui perdendo medo. Então, tá escutando? Pô, perfeitamente. Ah, então tá. O maior medo é a gente infligir os direitos das crianças de interagir entre elas. Da questão do abraço. Quando a gente viu uma criança e a outra, as mães segurando e elas tentando se juntar para sentar perto, essa questão mesmo de infringir os direitos da criança, brincar, interagir entre si, entre os adultos, e serem contaminadas e contaminarem suas famílias e nos contaminarem também. Foi mais o medo mesmo da questão da saúde. E como a educação infantil ela é sim, é muito toque, é muito abraço, é muito acolhimento mesmo nesse sentido de não só de palavras, mas físico, né? A educação infantil é muito físico, muito olhar, muita emoção, muito sentimento, são sensações, exploração de sensações, né? É esse medo que eu tive mesmo de questão de saúde mesmo e de infligir os direitos da criança, de interagir, de brincar, né, de se expressar, de estar junto. É muito complicado você falar para a criança, não pode, porque senão você vai ficar doente, você tem que explicar o tempo, porque para as crianças a gente vê que vai ter que explicar o tempo todo. E a gente falou isso, que não vai ser uma questão só da escola, mas vai ser uma questão da escola com a família, e a família intensamente vai ter que estar envolvida nesse trabalho junto com a gente. Perfeito. É exatamente essa pergunta que está na roda, né, Lucília? Queria ver o resto do grupo, que se tem algo a mais para dizer nesse sentido, porque a pergunta é essa que você está colocando. Como que a gente não infringe os direitos da criança de conviverem e brincarem sem desrespeitar as nossas novas normas de saúde? Essa é a questão. Nós acreditamos que isso é possível, né? Então, nós estamos aqui justamente tentando defender essa ideia de que sim, é possível, tá? Por isso que a gente está perguntando para vocês. Mas é bem importante que você ponha esse medo. Eu vou só comentar uma coisa. Quando você fala isso, né? De segurar as crianças no colo, de não deixar, era um primeiro momento novo para essas mães. Então, assim, essas primeiras reações mais apavoradas e tal, são coisas que também podem se modificar, né? Era um momento onde vocês já estavam dizendo, não pode, cuidado, não era para trazer criança. Então, dá essa primeira reação. Mas se a gente acolhe as crianças para dizer, hoje vocês vieram para brincar, talvez não seja tão apavorante assim. Então, só para te dizer que eu acho que esse é um primeiro passo. Os primeiros passos vão ser mais tensos mesmo, né? Por isso que achei muito legal o jeito que vocês fizeram de pequenas reuniões. Deu um trabalho, imagino. Que loucura isso. Fazer pequenas reuniões, que disposição de vocês, estou impressionada, né? Uma disponibilidade de vocês, uma dedicação muito grande de poder fazer esse número de reuniões para garantir a presença das pessoas. Achei isso muito legal, muito cuidadoso da parte de vocês. E que é justamente um primeiro passo para que essas coisas emerjam, né? Acho que seria interessante também isso, se alguém tem uma outra experiência, porque acho que a Lucília traz uma experiência super planejada, organizada, mas o que emerge, né, o que ela traz aqui é esse sentimento do medo, uma experiência mais marcada pelo medo, pelo, né, o que se apresenta aí como risco. Alguém tem alguma outra experiência para contar? A Vanessa está aqui com a mão levantada. Vamos lá. Antes da Vanessa falar, deixa eu só fazer um comentário, até porque nós estávamos com a proposta de voltar com algumas atividades, né? Por ser período integral e teve a instrução normativa,
Então, foi uma experiência para a gente ver se a gente tinha condições de voltar com um dos nossos projetos. E aí a gente falou, não, a gente precisa realmente replanejar de uma forma que, para voltar só alguma porcentagem, a gente precisa acertar nisso, nisso, nisso. Então, foi bom que a gente conseguiu pensar num replanejamento. Certo. Fala, Vanessa. A Cristina também está de... É o Vanessa, o microfone. Pronto. Na verdade, eu não tenho uma experiência, mas eu queria fazer uma colocação de como a gente tem que realmente se planejar, se reorganizar, e o protocolo já vem fazendo isso, né? A faixa etária que a gente atende aqui é de 4 a 6 anos, é a faixa etária da EMEI, acaba se tornando um pouco mais fácil, né, ao meu ver, porque as crianças compreendem melhor a situação, né? E a gente vem se preparando desde o início. A gente fez uma roda de conversa virtual com as crianças e as famílias. A gente também tem 18 turmas aqui. Então, a gente se programou da equipe gestora acompanhar junto com as 2 professoras essa roda de conversa, porque a gente, depois de um áudio que a gente teve das crianças falando da necessidade, da saudade que eles estavam dos professores e dos colegas, a gente fez essa roda de conversa, né? E aí a gente viu o quanto que as crianças estão ansiosas, estão precisando conversar, estão precisando das atitudes, né? E aí a gente já está planejando como a gente vai fazer esse novo recomeço desde o início da pandemia, né? A gente discutiu aqui se separa ou não separa brinquedos, que a gente sempre fez no uso coletivo. Então, vamos separar os brinquedos, organizar em caixas organizadoras. A gente tem brinquedo para 35 crianças por sala, que é o número que a gente atende. Então, como a gente vai atender inicialmente 1/3, seriam 10 crianças. Então, a gente ter caixas organizadoras para as 35 crianças. E aí, as 10 que usarem aquele dia, aquela quantidade, depois higieniza no final do dia. Esse tipo de coisas que a gente está planejando, né? E fazer a conversa com as crianças o tempo todo, como a gente já está fazendo nas formações. Então, é assim que a gente pensa, um recomeçar, né? Fazer brincadeiras que podem ser coletivas, mas à distância, que não envolvam toques, né? Então, se replanejar para uma situação desse jeito. Pelo menos é o jeito que nós estamos formando as professoras aqui, que estamos discutindo bastante. A Cristina também estava com a mão levantada. Enquanto ela entra, Vanessa, isso que você falou do replanejamento, você falou, né, várias vezes, desde o início a gente vem pensando, quer dizer, de novo a gente cai nessa questão do processo, né, quer dizer, realmente, até isso que a Lucília foi falando do medo, ele também faz parte desse processo, a gente se Teca ficou mudo. Vocês estão ouvindo? Ou sou só eu? Sim, eu estou ouvindo a Teca. Também, Bia. Para mim ficou mudo. Você... Mas agora voltou? Eu estou te ouvindo, Teca. Tá. Bia, qualquer coisa, reinicia. Eu acho, Teca, que a gente vai precisar ir fazendo isso mesmo quando iniciar, né? Porque a gente só vai saber mesmo como vai ser e o que vai dar para ser feito, que nem a experiência da Lucila, que ela já fez, né? Que ela já fez algo presencial. Então, quando as crianças virem mesmo, que a gente vai ver se o que a gente está planejando vai dar certo ou não. E aí vai, de novo, refletir, pensar e replanejar, né? Acho que isso é uma coisa importante de você dizer, né? Que assim, vocês também não viveram presencial, vocês ainda estão na ideia teórica, né? Vocês ainda estão fazendo antecipação dos problemas. Então, realmente, a Lucília já viveu a coisa ao vivo. Mas elas estavam planejadas para uma reunião só de adultos. Então, também tem isso. Ela não estava planejada para uma... que aí elas talvez tivessem outras ideias que elas não tiveram naquele dia, porque elas não esperavam as crianças. Então, todas são coisas que vão entrando no nosso planejamento. Deu errado, porque veio criança, então é melhor a gente já esperar que daqui a pouco vai vir criança, então vamos deixar alguma coisa para as crianças fazerem. Quer dizer, essa é a questão. Então, vocês estão na teoria, ela estava na prática. A gente vai ter que juntar as duas coisas. Exatamente. Uhum.
Quem mais tem algo a dizer para complementar ou para ajudar essas questões? Eu vou colocar alguma coisa aqui. Como a Vanessa disse, nós também não tivemos nenhuma experiência, nós não voltamos para o presencial, não tivemos nenhuma experiência com as famílias na escola, né? A teoria está muito bem feita, o protocolo está muito bem estruturado, pelo que a gente percebe, todas as condições, toda a organização, mas a demanda de funcionamento dessa teoria depende de uma equipe de higienização, de limpeza, suficiente para atender a necessidade que hoje nós ainda não temos, né? Então, a gente precisa de uma equipe de limpeza que possa nos dar o suporte necessário para receber as crianças, mesmo que seja na quantidade que o protocolo determina, como a Vanessa falou e como a Lucília como elas falaram. São duas realidades diferentes, do SEI e da EMEI, isso se tratando da educação infantil. No caso da Vanessa, dela já ter essa experiência de conversar com as crianças maiores, deles já conseguirem se expressar. Os pequenos, de 0 a 3 anos, que é o caso do SEI, eles ainda é muito difícil deter. Uma criança de 2 anos, quando ela vê uma outra criança, ela sai correndo e ela abraça. E ela vê o adulto que ela conhece, ela dá os braços e pula. E eles trazem uma história de casa que a gente não consegue acompanhar, de irmãos maiores que frequentam lugares públicos, saem desobedecendo às ordens das famílias e não usam máscara, não se higienizam. Então, a gente fica com esse medo de que essas crianças, quando elas vêm para a escola, estejam assintomáticas, de um contato com seus familiares que, por algum motivo, não tem todo o cuidado que nós estamos tendo. Porque uma coisa, somos nós aqui reunidos, aprendendo, estudando, fazendo curso, e diariamente, discutindo com os professores, com a equipe, e todo o cuidado que nós temos de ficar dentro de casa, da pessoa que sai para casa para fazer compra, ela entra, ela se higieniza, ela troca toda a roupa. Então, nós estamos bem porque nós estamos protegidos. Mas e essas famílias? E a gente ouve histórias de que não fazem absolutamente nada contra isso. Então, o medo, nosso medo nas nossas discussões, semanalmente, com um grupo de professores, que a gente comenta, sempre surge uma conversa, olha, você soube de tal pessoa que fez isso, a gente acaba ouvindo, sai, tem contato com todo mundo, não se higieniza, não tem... Então, isso tudo é uma preocupação da escola. Né? Então, junta o fato da gente não conseguir delimitar um espaço para uma criança de um ano que está começando a andar até os 3 anos de idade, pelo entendimento do que isso agora não, isso pode, isso está sendo formado na cabeça da criança, esses conceitos estão sendo formados justamente nessa idade. Então, o SEI é uma experiência muito difícil. A gente fica com receio de não estar respeitando a criança como deve, quer dizer, ela vai te dar os braços e você não vai pegar a criança naquele momento, você vai ver ela correndo na direção de uma outra criança e você vai bloquear, e ela vai chorar e ela não vai entender, e o nosso medo disso ser uma agressão contra aquela criança pela faixa etária e pela compreensão de mundo que ela ainda não tem. Então, a criança um pouquinho maior, que tem uma compreensão de mundo, que já está se fazendo entender do que significa o mundo, você, não vou dizer que é fácil, não é fácil. A Vanessa disse mais fácil, mas não que seja fácil, mas é todo um processo, com uma quantidade reduzida de crianças na escola, nos espaços. A nossa preocupação realmente, na realidade, Centro de Educação Infantil de crianças até 3 anos, é na concepção de mundo. Essa criança não tem a concepção de mundo para compreender do agora eu posso, agora eu não posso. Isso eu posso, isso eu não posso. Agora eu quero, agora eu não quero. Ou eu quero, mas o outro não quer. Será que a criança entende que ela quer um colo e que ela quer sair correndo e que ela não pode sair correndo naquele momento? E você fala, não, não pode. Será que aquilo não é uma agressão? A gente que é mãe, eu que sou avó, eu vejo, né, a minha neta nessa idade de 2 anos para 3 anos, e é difícil a minha filha conter. Ela sai correndo, por quê? Porque ela está aprendendo. Bia, para, escuta,
pare. Ela grita, até que ela compreende, não, vamos conversar. Então, isso com uma criança. Então, a gente não quer desrespeitar, traumatizar, judiar da criança no compreensão de mundo. Essa criança está fazendo uma compreensão de mundo. É isso que a gente fica preocupado, e não ferir essa compreensão de mundo na criança pequena. Bem interessante. Nossa, você colocou várias coisas importantes, né? Vou tentar comentar algumas que eu achei fundamental. Essa questão da criança formando o mundo, começar pelo final, né? Sua percepção de mundo. Justamente a gente fala o tempo todo que a educação infantil é isso, né? É mostrar o mundo para as crianças. As crianças já percebem, Cira, mesmo as muito pequenininhas, a diferença entre casa e família. A gente quer fazer parceria porque a gente quer que algumas coisas sejam semelhantes ou porque a gente quer que a dedicação à criança seja a mesma. Mas não é, o ambiente é outro. E se tem uma coisa que a gente já aprendeu, é que as crianças aprendem sobre essas diferenças. Tanto que você tem crianças que são super mimadas, que nunca tiveram que dividir nada, e aos poucos elas na creche aprendem a esperar, aprendem a dividir, aprendem que elas vivem no coletivo. Volta para casa, continua mimado e pedindo quero agora, né? A gente percebe essas diferenças porque essas crianças sabem lidar com elas, né? Não é de um dia para o outro, mas essa é uma questão. Então, quando você fala como que a gente vai explicar, né, o que a gente tem aqui. A gente não precisa se unificar a todas as famílias, a gente não vai falar igual às famílias, a gente vai falar enquanto escola, e a criança vai começar a perceber a diferença. Então, você foi falando, eu fui pensando o seguinte, justamente quando você fala, a gente está se protegendo, a gente está pensando, a gente está se preparando, e as famílias não estão, justamente isso pode dar uma certa tranquilidade para a gente, porque a gente tem que se preocupar com a nossa proteção. A gente não vai garantir tudo o que está acontecendo nas famílias, mas o que está acontecendo dentro da nossa escola a gente pode garantir. Então, essa é uma questão, isso ajuda, porque a gente, da porta para dentro, vocês é que vão mandar, da porta para fora, não, né? Mas vão tentar influenciar, vão tentar pedir parceria e tudo mais, né? Então, essa é uma questão. A nossa preocupação é muito mais mesmo com os adultos, com a gente se protegendo. Nós temos aí, a gente até vai colocar mais para frente de novo, mas nós temos uma informação recente, né, nas últimas pesquisas científicas, de que as crianças são menos transmissoras e adoecem menos. Então, a gente está um pouco mais tranquilo com essa questão. Então, é mesmo os adultos que têm que se proteger. A gente não acha, Cira, que as crianças não têm que abraçar, a gente não pode pegar no colo. A gente está defendendo a ideia de que vamos ter que pegar no colo, sim, vamos ter que abraçar, sim. Então, nós temos que discutir aqui como, né? Como a gente vai se proteger. Essa é uma questão importante. Bia, quer falar alguma coisa? Acho que eu me perdi aqui, tinha tanta coisa. Não, eu queria, sim. Eu acho que só ouvindo, né, acho que são relatos importantes, assim, até por isso que perguntei se tinha um outro relato, porque a experiência, a gente tem uma representação, a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, mas acho que os relatos já trazem, assim, então a gente tem uma representação do que vai ser, dos perigos, do medo, né, disso que a gente tem tão forte, fortalecido como valores, e o que parece que vai acontecer, que é tão conflitante com os valores que a gente tem. Então, quando você traz a compreensão de mundo, que é uma criança querer um abraço, a gente negar o abraço. Isso alguma marca deixa, né? Então, esse é um campo que a gente precisa falar, porque a gente não está dizendo que vai negar o abraço. Mas, de agosto para cá, uma questão, eu acho que todos nós concordamos, tem a unanimidade. Nós temos muito mais informações do que a gente tinha em agosto. A gente sabe muito mais. E nesse contexto, mais do que nunca, o conhecimento nos dá liberdade para tomar decisões, nos ajuda a pensar nos caminhos mais seguros. E a gente sabe hoje que há formas, né, de encontrar com o outro, de fazer o encontro acontecer de uma forma segura para todos. A gente sabe que as crianças são menos transmissoras, isso cada vez sendo mais evidenciado pela ciência, que é o que a gente precisa, né? Ter certeza que é isso mesmo e tudo mais. A gente sabe que o fato das famílias não se cuidarem, né? Não terem o mesmo cuidado fora do que a gente tem dentro,
é uma questão que não atrapalha a forma de transmissão dentro. Então, se a criança sai da creche e vai no ônibus até um outro lugar, chegar lá numa aglomeração, chega não sei o quê, mas ela está dentro da creche, e na creche todos usando máscara, os adultos com a máscara, os adultos entendendo todas as formas de higienização necessárias, quais são os caminhos do acolhimento, né, sem ter nenhum tipo de exposição ao risco. Isso nos ajuda e nos deixa seguros. E isso a gente tem a experiência, por exemplo, do hospital que fez isso na fase vermelha, os médicos trabalhando no covidário e atendendo as crianças e tudo isso, e as crianças com um grau de exposição muito alto fora da creche, e na creche nenhuma transmissão. Isso nos ajuda muito a pensar nesse retorno. Até porque eu entendo muito, Cira, fico muito sensibilizada te ouvindo, porque a gente está falando, e é esse o espaço que a gente tem para falar dos nossos medos, dos nossos, né, das nossas dificuldades ali, quando a gente projeta um retorno. Por outro lado, quando a gente também passa pelos direitos das crianças, a gente também sabe que as crianças estão há 8, 9 meses privadas dos seus direitos essenciais. A gente teve relatos ontem nos outros grupos de situações em que aquele retorno da mãe crecheira, né, de mulheres que estão com 17 bebês em casa para os outros irem trabalhar. Então, também a gente está vivendo algo que é do subhumano, assim, que é de uma experiência, né? Então, é possível a gente abrir, devolver a creche, devolver a escola de forma segura para todos? Porque senão também não vai ser bom, né? Mas qual é a experiência que a gente hoje, em dezembro, consegue dividir e pensar juntos como um planejamento mais seguro? Eu acho que a gente pode continuar. A Aparecida quer falar alguma coisa? Você tirou o microfone? Eu tenho conversado com as professoras, né, que talvez algumas coisas que a gente já fazia, a gente tenha que intensificar mais ainda. Por exemplo, o uso do avental, né? Talvez sempre estar com esse avental, não levar o avental para casa, né? Deixar o avental na escola, procurar no máximo possível trabalhar com uma roupa na escola e sair com outra roupa. Talvez o avental fosse uma possível alternativa, né? E acho que não vai ter como não ter contato físico com as crianças, né? Eu penso que a gente vai ter que, a todo momento, usar o álcool gel, ou pegou numa criança, vai ter que depois ir lavar as mãos antes de pegar em outra criança, passar o álcool gel. Quer dizer, a gente vai ter que criar hábitos diferentes, né? Que não tínhamos. E pensar em alguma maneira. Aqui dá medo, acho que todo mundo vai ter muito medo, mas a gente tem que levar em conta também essas questões que a ciência tem contribuído, né, de que as crianças não têm tanto problema com a transmissão como os adultos. Mesmo assim, nós adultos, né, vamos ter que ter muitos cuidados. Eu acredito que no começo vai mesmo dar muito medo, mas nós vamos ter que incorporar alguns hábitos, né? Eu acho que, na medida do possível, essa questão de não ir com aquela roupa para casa, né? Se higienizar as mãos quando chega, antes de ir embora, quando pega numa criança, depois vai pegar na outra, antes fazer a higienização. Nós vamos ter que, eu acho que nós vamos viver fazendo higienização, né? Mas vai ter que ser assim. É exatamente isso, Cida. Como é que a gente vai incorporar novos hábitos para poder viver de uma forma um pouco mais tranquila, sem essa tensão exagerada, né? Esse medo que nos paralisa. Quando você fala do avental, vamos falar disso agora, eu vou voltar para as apresentações aqui, que a gente tem algum desses pontos que vocês já colocaram. Só do avental que você falou, só lembrando agora, sim, talvez ele seja uma solução, mas a gente também tem que tomar cuidado, que é o seguinte: tirar as roupas contaminadas, né? Foi provado nos hospitais que contaminava mais. Então, tiveram que fazer todo um treinamento de como tirar as roupas contaminadas, porque não adiantava nada usar tudo aquilo, que na hora de tirar passava pelo rosto e pronto, né?
Então, o avental, ele tem um lado que é positivo para algumas situações, mas ele também tem que tomar cuidado, então ele passa a ser uma coisa como se a gente tivesse... É como aquilo que a Damares já discutiu com vocês, trocar de luva, né? Trocar fralda com luva, daí eu começo a pôr a mão com a luva em qualquer lugar, dá na mesma, né? Então, o avental também tem um pouquinho esse risco. Mas, você tem razão, podemos pensar esse tipo de proteção, e é disso que a gente está falando. Mas... como vocês já colocaram, eu vou começar a colocar aqui o slide, como vocês já colocaram, a gente tem que olhar para a criança, né? É delas que a gente está falando. Então... Teca, só uma coisa, só para voltar, que eu acho que tem uma... Eu até escrevi no chat, mas queria dar um peso aqui, no sentido de que essa fala da Maria Aparecida é muito importante de hábitos, de mudança de hábitos, porque nesse caso, a gente não está falando em formação, a gente está falando mesmo em treinamento. É quase que viver mesmo a experiência de quem trabalha com enfermagem, em UTI, neonatal, é uma coisa mesmo, né, algo que a gente vai treinando, assim, põe a máscara e tenta não mexer na máscara, muito bom prender o cabelo, né, para não ficar mexendo no cabelo, ter esse tipo de coisa, assim, a higienização das mãos, então lembrar o tempo todo. E o que a gente tem visto dessas experiências que a gente acompanha de lugares que voltaram, tem essa coisa até E aí é super importante a história da limpeza, né, que vocês falaram no começo, ter equipe de limpeza, ter equipamentos, ter produtos, isso tudo, assim, essa é a condição, né? Se tem uma condição, é essa agora que não é negociável, assim, ou tem, né, de modo farto, para todo mundo poder usar, bem acessível, ou então não vai abrir mesmo, porque daí Agora, isso, a gente vai, não sei vocês, mas a gente já não está nessa, assim, qualquer situação a gente já imediatamente, agora eu preciso usar. Então, é um pouco isso que acontece lá dentro, ainda de forma mais acentuada. Então, só assim, hábito a gente muda muito nesse treinamento, e tomara que essa questão da higienização a gente leve adiante a despeito de pandemia, não é? Que a gente evitaria muitas outras transmissões e tudo mais. Lavar as mãos, mesmo o uso da máscara em situações que a gente sabe que tem algum risco de contágio, né? Seria um bom hábito a ser adquirido. A gente costumava desdenhar, né? Tirar sarro das pessoas que estavam gripadas e saíam de máscaras, né? Que gente neurótica, né? Mas era um hábito saudável. Agora a gente está vendo, né? Se eu estou doente, eu não quero contaminar ninguém, então eu preciso ter... Então, são hábitos que a gente tem que incorporar mesmo e virar automatizado. Esse é o processo. Espera aí, agora tem que compartilhar de novo. Pronto, foi? Foi, tá direitinho, Teca. Tá. Então, vamos lá. Bom, a gente, acho que a gente já foi respondendo, vocês já responderam, e a gente resolveu fazer um alinhavo aqui de algumas questões que a gente achou fundamental. Primeiro, né, antes da gente falar de tudo isso, quais os protocolos, como comportar, é a gente lembrar por que a gente está preocupado. Por que a gente, como vocês bem colocaram aí, de não ser agressivo com as crianças, de não ser violento, tirar o que elas precisam, né? Vocês estão preocupadas? Por que vocês estão tão preocupadas? Porque vocês sabem da importância de um colo e de um afeto, né? E de um contato físico. Vocês estão partindo já desse conhecimento. E a gente está aqui lembrando esse conhecimento, né? O colo, ele foi importante desde que a criança nasceu, né? O bebezinho que está em constituição e a criança de pré-escola está nesse processo de constituição psíquica, o colo, ele é essa primeira experiência de segurança, é uma experiência corporal. Então, a primeira sensação de bem-estar que a criança tem, ela é no corpo, né? É uma experiência de sustentação, é uma referência de bem-estar corporal, de constância, de que algo permanece. Então, isso vai ajudando a criança a se constituir psiquicamente, né? E por isso que é tão importante. Então, não é à toa que a gente está com medo. Como tirar o contato físico? Por que a gente está com medo? Porque o contato físico, ele faz parte de algo que constitui a criança, que é importante. Ela precisa dessa experiência e ela tem que ter a referência dessa experiência, né? E os afetos, a mesma coisa. A gente se vincula a essas crianças, a gente faz as crianças
acreditarem, terem confiança a partir desta vinculação, né? Todo o processo de inserção nas escolas é um processo de construção de vínculos, né? E como é que a gente faz isso? Garantindo a presença, estando em acompanhamento dessa criança, né? E, como vocês já disseram, que hoje, ajudando elas a serem inseridas nesse mundo das interações. Então, esse é o nosso papel. E esse papel ele é feito com a vinculação afetiva, né? É a partir dessa importância dos afetos que a gente vai construir as relações. Então, para lembrar vocês estão com tanto medo porque vocês sabem disso, que vocês sabem, nossa, a gente não pode tirar o colo das crianças, a gente não pode tirar o afeto. Então, vamos ver como que a gente pode dar isso neste momento. Essa é a questão. E não é para tirar, fazer essa violência como vocês mesmos colocaram, né? Só para lembrar ainda mais, para a gente fundamentar isso, né? A gente tem sempre essa referência desse psicanalista que é pediatra, o inglês, o Winnicott, e ele tem um conceito importante que é o de holding, justamente holding quer dizer, né? Segurar, abraçar, segurar, que diz respeito ao suporte físico e psíquico, né? Oferecido ao bebê. Então, quando eu seguro uma criança no colo, eu não estou só segurando o corpo dela, eu estou segurando ela, né? Eu estou ajudando ela a se sentir segura, tá? Então, é uma experiência psíquica também. Então, esse conceito geralmente é traduzido como sustentar ou segurar, né? O holding. E ele envolve um padrão empático e uma rotina nos cuidados do bebê, e se expressa como um conjunto de comportamentos afetivos relacionados ao alimentar, limpar, proteger, uma vez que o bebê precisa estar fisicamente seguro e psicologicamente acolhido. Então, é isso que a gente tem falado nesses últimos anos todos, os documentos estão reforçando. Por que a gente fala que educação infantil é cuidar e educar juntos? É um conceito só, né? Não está separado. Porque essa empatia, esse se colocar no lugar da criança, esse poder, ao trocar uma criança, saber que tem muita coisa acontecendo ali. Então, é disso que a gente está falando, né? E essa ideia do colo, ela vai mudando conforme a criança cresce. Então, essa ideia da sustentação, do segurar a criança, a gente passa a segurar não só pelo corpo, a gente segura falando, a gente segura conversando, a gente segura brincando. Então, eu estou aqui com você sem precisar tocar na criança, né? Incentivando, pode ir que eu te espero, né? Vai que você não vai cair. Tudo isso também é segurar. Então, conforme a criança cresce, esse conceito de sustentação também cresce, também se amplia, com novas possibilidades de compreensão, que é isso que vocês estavam falando, da diferença entre as crianças pequenininhas das creches e as crianças maiores. Mas o propósito é o mesmo, é a importância da sustentação psíquica dessas crianças, da garantia da segurança. Então, essa era uma primeira coisa importante que a gente tinha para trazer. Posto isso, a gente passa então, bom, então eu preciso mesmo dar colo e segurar, né? Talvez diminuir, mas não posso excluir isso da nossa rotina. Então, a primeira questão são os protocolos que eu posso garantir enquanto indivíduo. Tem alguns protocolos que eu vou ter que garantir enquanto política pública, enquanto instituição. Então, a ventilação do prédio, a higienização, a presença de material de limpeza, isso eu não posso garantir eu, sozinha. Mas eu sozinha posso usar máscara, posso manter distância sempre que possível e lavar as mãos constantemente. A gente tem chamado dos 3 M's, né? A máscara, manter distância e mãos lavadas. Então, a partir disso, isso não garante tudo, porque a gente tem outras coisas, como a gente tem visto aí, toda a questão do espaço, mas isso é o que realmente é básico e já garante muita coisa. Então, estamos partindo do princípio de que é possível sim pegar no colo, desde que o adulto, proteja sua boca e nariz, porque a gente sabe que a transmissão é por via aérea, né? Não colhe o rosto no rosto da criança, né? Então, adquira algumas técnicas corporais que a gente possa, ou de lado, um pouco mais distante, mas que a gente dê essa sustentação física sem fazer muito contato com o rosto. E também muito tempo, tem que ser mais rápido se ele for inevitável.
e que a gente garanta uma qualidade desse ato do colo e do carinho, transmitindo conforto. Uma coisa que a gente até falou nos grupos ontem, que foi muito interessante, a gente tem colo que não resolve, não tem? Né? Porque também a gente pegar a criança no colo, com raiva da criança, com pressa que tem que largar logo essa criança, prestando atenção no que o outro está falando do meu lado, o outro meu amigo e não a criança. Então, tem colo que também não resolve. Então, tem que ser um colo de qualidade, né? E que eu estou dando porque eu sei que eu preciso dar. A partir do momento em que eu estou segura desse colo, enquanto adulta, esse colo vai ser mais eficiente, né? Até menos perigoso, porque ele tem uma importância. Então, essa é uma questão importante da gente pensar. E a outra pergunta foi sobre a brincadeira, né? É possível brincar? Que é o que vocês trouxeram, o medo, né? Que a Lucília trouxe, que vocês vão trazendo medo. As crianças precisam brincar, não pode brincar. Sim, vamos garantir a brincadeira, né? Com tudo isso que já foi falado. Higienização antes e depois nos espaços grandes, nos espaços coletivos, né? Antes delas entrarem, depois que elas saíram. Vocês estão falando aí o tempo todo que o mais importante é ter equipe, que vocês ainda não têm. Por quê? Porque vocês sabem que precisa higienizar. Alguns casos, crianças de EMEI, crianças que vão desenhar, que vão usar alguns materiais artísticos ou de construção, ou alguns brinquedos mais isolados, a gente pode fazer kits individuais. Pode ser que tenha necessidade de ter os estojos de cada um, e aí cada um vai mexer no seu e ninguém mais mexe, né? Para as crianças maiores, isso é mais possível, né? E separadamente. Fazer quarentena dos objetos e dos brinquedos. Essa é uma coisa que a gente está terminando aí os estudos e nós vamos entregar um texto para vocês com essas ideias, né? E também os protocolos da cidade já estão trazendo essas coisas da materialidade. Então, os materiais, eles exigem alguns cuidados diferentes, por causa da porosidade, por causa do jeito, né, do que eles absorvem. Então, o tecido é diferente do papel, que é diferente da madeira, que é diferente do plástico, tá? O papel, a gente sabe que precisa de... Eu estava com essa informação errada até ontem, mas eu sei que agora são 14 dias de quarentena. Então, os livros, chegou livro novo? A gente usou um livro, passou na mão de todo mundo? Esse livro vai ficar 14 dias separado, né? Chegou coisas de papel, a gente vai deixar separado e depois a gente põe na roda. Então, fazer a quarentena de alguns objetos, né? Controlar o fluxo dos brinquedos. Então, a gente está junto com os bebês e as crianças. A gente começou a pensar, será que para ir para a areia a gente precisa cada um ter seu baldinho? Já tivemos alguns médicos dizendo, não chega tanto. Podem, sim, usar o mesmo baldinho na areia, desde que depois esse baldinho vai ser lavado, né? Agora, se a gente começa a ver que tem uma criança o tempo inteiro que está tossindo em cima desse baldinho, está pondo esse baldinho na boca demais, a gente tem esse controle desse fluxo, né? De que para onde está indo esse baldinho. Então, por isso a importância também do controle dos grupos, né? A gente saber quem está usando esses objetos, é o mesmo grupo hoje, é o mesmo grupo amanhã. Se alguém ficar doente, eu sei quem controlar, que é esse acompanhamento que a gente pôs aí, o agrupamento, né? Fora a higienização das superfícies, a ventilação, isso tudo está mais do que posto, né? E sim, tudo isso para que a gente brinque, né? E, como eu falei já hoje, as pesquisas atuais estão mostrando para a gente que as crianças pequenas são menos transmissoras e adoecem menos. Isso já dá um pouco mais de tranquilidade também, para que elas possam brincar, tá? Então, a gente tem que se apoiar na ciência e a gente vai ter que continuar se informando até segunda ordem. A gente vai seguindo essas últimas informações. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero. Pode quer terminar o slide, depois eu falo? Pode ser. Eu vou terminar esse primeiro e você fala, que aí acaba esse... Tá joia. Na verdade, ele é a continuidade do outro, né? Sobre a brincadeira dos bebês, que foi uma pergunta que vocês colocaram no fórum, e a gente já respondeu como para todos, né? Que garantindo os protocolos mínimos, garantir a brincadeira específica em cada faixa etária. Então, esses protocolos que a gente já colocou, por quê? Porque as crianças, os bebês, o que a gente precisa garantir? Que eles se movimentem. Então, a higienização do espaço é importante porque a gente vai continuar pondo as crianças no chão.
né? Eu não vou agora, por causa disso, amarrar as crianças cada uma no berço. Não dá. Já nem temos, graças a Deus, já não temos mais berço para todo mundo, né? Então, a gente tem que garantir que elas continuem fazendo aquilo que eles precisam enquanto crianças brincantes. Movimento, façam explorações, né? Exploração do próprio corpo, do espaço, das ofertas que o ambiente traz, alguns objetos, materiais, brinquedos, né? Todos esses, como a gente colocou, cuidados. Que elas continuem fazendo investigações, então, com esses objetos ou com esse espaço, como é que eu caibo aqui, como é que esse brinquedo entra lá, quer dizer, as crianças vão ter que continuar fazendo isso. E falando com elas sobre isso, contando para elas o que elas estão fazendo, elas falando, né, isso pensando nos bebês. E nas crianças maiores, elas também vão dizer o que elas estão fazendo, né? Elas também vão contar para a gente. Isso faz parte das brincadeiras. Então, conforme elas vão crescendo, a gente vai garantindo novas formas de expressão, novas formas de interação. Elas têm capacidade de representação, os faz de contas, as brincadeiras, né, de ações mais complexas. Construir coisas. Então, é isso. Como que a gente garante a brincadeira? Garantindo todas essas outras questões, mas a gente não pode deixar de olhar para ela, tá? Então, eu vou tirar até o compartilhado aqui. Quem que ia falar, pode falar. Oi, sou eu, Bartira. Fala, Bartira. Algumas questões, né, que eu acho que vale a pena, assim. Primeiro, eu achei muito bacana as colocações com relação a não abrir mão de algumas coisas, porque senão não é educação infantil, né? E isso é uma coisa que preocupa a gente bastante enquanto gestor, enquanto professor, porque o que alimenta a educação infantil é essa interação, né? A gente tem brincado aqui, a coordenadora falou que um receio que a gente tem é que, movida pelo medo, as pessoas ajam igual monstros S.A., e as crianças virem Abu, né? Aí uma professora, eu achei ótima essa metáfora, porque é bem isso mesmo, né? E daí uma professora que estava aqui com a gente falou assim, mas a Bu conquistou todo mundo, né? Porque criança tem esse poder, né? De conquista. Daí eu tenho algumas dúvidas, assim, só para reafirmar e ficar um pouco mais claro. A gente está construindo o protocolo da unidade e, a priori, a gente tem um entendimento, pela nossa realidade, aqui é SEI, de 0 a 3, que é meio que inadministrável você controlar a questão da troca do brinquedo. Então, a priori, a gente pensou de ter esse brinquedo da turma, porque daí você já cria a ideia da bolha, né? Pensando que não é possível você evitar essa interação, né? Mas a gente ter clareza que enquanto a gente não regularizar as coisas, não dá para ter interação entre as turmas, mas entre a própria turma não dá para evitar, pelo menos é um pouco que a gente pensa na nossa cabeça. E a ideia da higienização constante, de ter uma caixa que você use em um determinado período e depois ter uma outra que você substitua, né? É isso mesmo? É a primeira pergunta. Sim, Bartira, é exatamente isso. É isso que a gente está chamando de controle de fluxo dos materiais e é isso que a gente está chamando de agrupamentos, né? Alguns falam de bolha, mas o agrupamento tem este propósito, para que a gente tenha um mínimo de controle. Mas você tem razão de que, assim, ou então a gente amarra as crianças e coloca cada um no canto, ou a gente não, né? Se é para brincar dentro, então. A ideia é justamente essa. Fala, Bia. Não, é só para complementar que, assim, acho que é esse o cuidado da bolha e tudo mais, mas só para deixar aqui no radar, né, a cada vez mais a gente tem visto também, né, e essas atualizações, elas são muito constantes, né, assim, atualizações, elas são quase que diárias, tem informações, e a gente tem visto, assim, ainda a recomendação da higienização das superfícies, mas o que cada vez mais também é comprovado é que as superfícies são menos perigosas do que o aerosol, do que espaços fechados, do que não ter máscara, né, e do que não higienizar as mãos. Então, a gente tem aqui aquele trio, máscara, higienização
e esqueci o terceiro, não posso, distanciamento, que no nosso caso, né, distanciamento entre os adultos, a gente vai depois falar com isso é, de fato, é treinamento, é um negócio que não dá para fazer de outro jeito, né? Tem que pensar. Agora, a superfície a gente vai cuidar, mas já fica no radar, que assim, né? Teve algum manuseio compartilhado? A gente vai, né? Tem um manuseio compartilhado? Tem um manuseio compartilhado dentro daquela bolha. Se for passar para outro grupo, então tem que ter todo esse cuidado com a higienização ou com a quarentena, né? A quarentena dos livros, a quarentena daqueles materiais. Dependendo do tamanho do acervo, pode fazer essa organização dos materiais para cada um dos grupos. Então, aquele grupo está lá com aqueles livros e vamos trocar os livros. Então, você pode tanto ter higienização, que aí você tem que ter uma equipe para higienizar. Não tem a equipe, esses livros podem ficar quarentenados para depois ir para outro grupo. Esse é um caminho também. Então, aqueles objetos que eu não consegui lavar ficam na quarentena. Então, livros é um exemplo. Vocês têm alguma informação com relação de material de madeira? Eu não sei te dizer aqui agora não, mas assim, o mínimo de uma semana, 10 dias é para todos os materiais. Alguns exigem mais, alguns exigem menos. Eu não vou ter essa informação agora, até porque a Cisele está pesquisando, ontem mesmo ela ia falar com um especialista sobre isso. Ela está fazendo essa pesquisa e a nossa ideia é a gente chegar a alguma conclusão. Mas sim, é diferente. Diferente pela porosidade, né? O papel é mais poroso que a madeira. Mas, de qualquer maneira, a madeira, então, uma saída seria ideia, porque assim, se a gente lava a madeira, vai estragando a madeira, né? Mas então a saída seria, usou a madeira, deixou na quarentena. Achamos uma saída, graças a Deus, porque eu não queria abandonar as madeiras. Dói no coração abandonar a madeira. Agora que a gente chegou aqui, eu tenho que abandonar, já fiquei feliz. Ai, que bom, que bom. Isso mesmo, dá para é uma saída. Agora, só mais uma pergunta, é tantos detalhes, né? Então, por exemplo, eu estou manuseando aqueles livros com aquela turma, no período da manhã. Se eu for utilizar com aquela mesma turma a ideia do agrupamento, daí eu não preciso deixar esses objetos de quarentena, é só se eu for trocar? Isso tem linhas de pensamento. Eu não sei como que vai ser na prefeitura. Aí eu posso te dizer assim, tem linhas que as crianças estando no mesmo agrupamento compartilham, uma vê o livro, passa para outra, e isso, né, fica restrito àqueles materiais, àquele grupo. Tem outras linhas que entendem que você individualiza dentro do agrupamento. Então, se tem ali um acervo de 10 livros para aquele grupo de crianças, você separaria os livros para cada criança. Acho isso muito difícil de fazer, né? Dependendo da idade, com os mais velhos, sim, com os mais novos, acho mais difícil. Então, a gente está sempre nesse processo, e eu acho que a história de ter cada vez mais informações vai nos ajudando a compor e pensar nesses caminhos. Essa ideia dos quanto menor a criança, mais difícil a transmissão. E, de novo, gente, a gente está falando coisas aqui que estão chegando para nós, mas isso precisa ser organizado como um protocolo, e como não está na OMS ainda, né? Não foi dito pela OMS. Está liberado, pode ficar com as crianças pequenas, porque elas não transmitem. Não foi dito isso, mas foi dito, não sei se vocês acompanharam, estão acontecendo os abaixo-assinados pelos pediatras, né, de vários lugares do Brasil e do mundo falando isso. Recebam as crianças pequenas, elas estão com problemas, né, desenvolvendo outras questões que elas precisam da escola e elas não são transmissoras. Então, a gente está trazendo aqui, dividindo com vocês, né, o que a gente está cada vez com mais amparadas do ponto de vista da informação. Então, Bartira, nessa pergunta, eu posso dizer que tem essas linhas. Não sei o que vai, mas existe sim, eu estou acompanhando uma experiência que eles compartilham materiais. Legal. Aí eu vou abusar só mais um pouquinho, mas aí é mais um comentário, uma reflexão da rede, enquanto diretora da rede, profissional da rede municipal, né? Eu tenho conversado muito aqui porque assim, as pessoas começam a se questionar devido à segunda onda, se realmente vai voltar o ano que vem, se não vai, como vai, né? Eu penso que vai voltar, e eu penso que deve voltar.
Eu trabalho numa comunidade muito vulnerável. Eu sei o quanto a escola faz falta para essas crianças, o quanto faz falta, e me dói muito, né? Só que eu também reconheço, até a fala de algumas colegas, que eu acho que é uma coisa que uma de vocês comentou, ou uma falou e outra reforçou, que a gente tem que voltar com condições. E esse é o grande problema da nossa rede. A gente não tem condições. Infelizmente, não temos, né? Eu estou num prédio muito privilegiado, meu prédio não é ruim, porque eu tenho uma área externa grande, as salas não são bem ventiladas, a gente está aqui batalhando para conseguir melhorar os ambientes, que não é fácil. O SEI recebe uma verba muito pequena, né? Então, é uma briga muito grande para você conseguir, por exemplo, trocar um vitrô de 35 anos atrás, que nem abre mais, por uma janela de correr, né? Não é simples. E a quantidade de crianças é muito maior do que deveria, considerando a metragem. Muito maior, né? E então, eu penso que se nós voltarmos, que eu acredito que deva voltar, e para voltar com condições, a gente não consegue voltar com todos, infelizmente. Para voltar com segurança na rede municipal de ensino, na escola que eu trabalho, na região que eu trabalho, a gente não consegue voltar com 100%. E me dói muito, porque é uma comunidade que precisa muito. E no SEI, né, eu não vejo logística de você voltar com horário reduzido. Porque, assim, meio período, talvez 2 horas, nem pensar. Eu vou mais atrapalhar essa família do que ajudar. Ela não vai ter quem traga e quem busque. Não existe logística para isso. Então, e daí eu faço até um apelo para vocês, assim. Eu sei que eu admiro muito o trabalho de vocês têm um trabalho muito sério. E eu vou falar como diretora de escola que nós vamos precisar de gente forte para garantir o direito dessas crianças. O novo contrato da limpeza, que eu ainda não estou nele, algumas escolas já estão. Até um diálogo que eu tive com a Damares, que eu consegui pegar o nome do contrato direitinho. O documento, tem um documento que chama CADTEC, que é um documento da rede estadual. Esse é o novo documento que regulariza os novos contratos de limpeza. Eles fazem uma conta de medição confusa. Então, por exemplo, eu tenho uma sala de convivência que mede tanto e ela é peso X. Daí eu tenho um refeitório que mede tanto e é peso Y. Daí eles juntam tudo isso com esses pesos diferentes e calculam quantos profissionais tem. O resumo é uma pessoa para 700 metros quadrados. Então, eu vou falar com muita tristeza. Eu estou com muito medo do que vai acontecer em 2021. E nós vamos precisar de intelectuais e profissionais como vocês para nos apoiar, porque é Ministério Público. É Ministério Público. Eu quero completar o que a Bartira está falando, que é muito sério mesmo. A minha fala eu já iniciei falando em relação a essa questão da higienização. Isso que a Bartira colocou agora é, assim, a maior preocupação. Toda a parte pedagógica, de acolhimento, de contato com as crianças, a gente tem como preocupação, como eu disse, preocupação dos professores, como eles relatam, de algumas histórias que a gente ouve da nossa conversa. Mas a preocupação real e verdadeira deste momento é exatamente isso que a Bartira apontou. Nós estamos preocupados porque, por mais que a gente tenha o acesso ao álcool gel e nós ficarmos nos higienizando e as crianças, existe uma demanda de alimentação, existe uma demanda de espaço externo, existe uma demanda de atendimento à comunidade da secretaria, porque é direto, é uma demanda de incidentes que acontecem no dia a dia que o que nós já tínhamos antes não atendia. Já não atendia sem a pandemia. E agora, com todo esse cuidado específico, nós necessitaríamos de uma
de um cálculo novo, de um pensamento novo em relação a isso. Porque como estava antes, já era difícil. Agora, então, fica, assim, preocupante. Pois é. Vai aumentando as nossas incertezas, né? Então, a gente vai ter que ficar apoiado em algumas poucas certezas que a gente tem. E acho que quando a gente propõe esse projeto de 4 frentes, que um deles é como pensar gestão, como pensar os comitês, como pensar em território, quer dizer, é para ir tentando minimamente, né, Cira, a gente ver quais são as diferentes frentes, mas eu também estou com tanto medo quanto você nesse sentido da vulnerabilidade, né? Mas tem um aspecto positivo que é esse, as coisas elas ficaram mais transparentes. No começo da pandemia eu ficava impressionada, eu falei assim, nossa, as pessoas estão descobrindo que tem pobreza em São Paulo, que coisa, né? Uma coisa impressionante, mas é verdade, teve esse aspecto positivo, quer dizer, então vai demorar ainda, mas nós estamos tendo aí um movimento, né? Maria Tereza, assim... apoiar, você está falando que vai precisar de gente para apoiar, a gente está aqui, estamos querendo, mas a gente precisa de mais apoios diferentes, né? Então... E apoiar no sentido, assim, sabe, de se colocar mesmo, sabe? De se colocar, porque a gente está vivendo um tempo muito duro, e eu não esperava nada diferente. A gente tem que lembrar que em 2017 foi votado uma redução de aplicação de verba, gente. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, nem para a saúde, nem para a segurança, nem para a educação. Então, assim, se eu não tenho uma modificação dessa lei majoritária, como vai ter aumento de gente da limpeza? Não, vai ter redução. Então, se a gente não tiver gente forte, sabe, que tem um peso, porque a Visalar tem um peso, sabe, enquanto instituição, é uma instituição forte. A gente não vai poder falar sozinho, porque senão a gente vai ter problemas sérios por falta de condição. Desculpa que eu demorei, mas eu precisava falar. Não, a gente queria mesmo abrir esse espaço. Eu vou ficando um pouco preocupada com o tempo, mas a gente tinha priorizado isso, que vocês falassem hoje, né? Por isso que, assim, eu vou continuar aqui com os slides, mas, na verdade, já é coisas que vocês estão falando, é só para a gente poder ir sistematizando aí e confirmar, mas eu acho que a fala é essa mesmo. Nós estamos lidando com um grande medo, mas também com a vontade de fazer e de devolver, como a Bia tem falado bastante, devolver a escola para as crianças, é isso que a gente quer. Então, a gente vai ter que ir seguindo nesses 2 pés, um pé no medo, um pé na ação, e vamos que vamos, né? A gente tem aqui... Fala. Não, eu acho que assim, a gente está esbarrando numa questão que é a questão central. Sem limpeza, sem higienização, sem ventilação, é isso. É muito difícil, né? Mas assim, ouvindo Agora, qual é o lugar do Avisalar é que a gente precisa pensar, quer dizer, eu entendo, assim, é como se uma força política, né? Acho que pode ser uma força política e para nós, assim, entrar nesse processo todo com vocês foi muito nesses caminhos, justamente é o nome mesmo do projeto, né? Pensar, como a Teca falou há pouco, nesses módulos que a gente entende que necessariamente acontecem articulados, quer dizer, o retorno só pode acontecer com esses 4 eixos muito articulados e muito presentes, né? Que é na perspectiva da saúde, na perspectiva da gestão, da alimentação, na perspectiva do acolhimento. Não tem outro jeito. Então, se um desses está capenga, se um desses está desfalcado, é uma questão, né? Então, uma coisa é a gente falar do medo, eu não quero voltar porque eu tenho medo do colo, né? Eu tenho medo da criança vir me abraçar e eu não sei o que eu vou fazer porque eu acho que eu preciso abraçar. Isso a gente pode pensar em caminhos aqui, que é o que a gente está se propondo a fazer e nos ouvir e pensarmos juntos em possibilidades. Outra coisa é falar, não tem recursos humanos para a limpeza, né? E não tem, aí esbarra numa outra questão que é de condição mínima. Mas, enfim, só vamos seguindo aqui. Aqui, só para a gente continuar a história do colo, né, que a gente estava falando. Então, a gente começou a apoiar aquilo, que a gente acha que sim, em alguns momentos é para dar colo, sim. Mas vamos lembrar que tem outras coisas que substituem o colo. Então,
Eu já vou respondendo aqui, mas vocês podem ir se colocando, né? O que substitui o colo? Vocês mesmas já começaram. Lá no começo alguém falou do olhar. Não está andando meu slide. Ah, foi. Então, o olhar, alguém falou aí do olhar da própria voz. Então, assim, se eu não posso dar o colo de verdade, o que eu posso dar, né? Então, a importância da voz, né? E do falar com esta voz, as conversas de explicação, as conversas informativas, as conversas acolhedoras e afetivas, né? Os acalantos, as músicas, as brincadeiras com as palavras. Então, são coisas que podem dar colo, né? São coisas que substituem esses afetos físicos. Mas o toque também pode ser dado de uma forma mais comedida. Então, assim, um afago, um cafunézinho na cabeça, um acarinhar um ombro, segurar um braço, né? Que já diz, eu não posso te abraçar, mas olha, tá aqui minha mão. Vou lá e lavo a mão, né? Como vocês já colocaram. Os objetos, né? Os objetos que as crianças vão se apegar, a gente chama de objetos tutores, aqueles que têm uma capacidade simbólica de dar continuidade aos cuidados. Então, que substituem os grandes cuidadores. Então, a gente tem os objetos de apego, que são aqueles que as crianças trazem de casa, né, na devida adaptação. Então, os nanazinhos, que vocês estão acostumados, as fraldinhas, né, que elas trazem de casa porque tem o elemento casa, o cheirinho da mamãe. Os tutores são aqueles da creche, da escola, né, que tem mais a ver com os brinquedos desses adultos cuidadores. Então, a gente poder abraçar uma boneca, abraçar uma almofada e dizer, ai, você não vai poder abraçar a professora, mas olha, eu vou abraçar esse boneco, faz de conta que esse boneco é você. Quer dizer, usar objetos, então a criança eleger algo que ela possa acompanhar, né? São coisas que podem substituir. Tá? Por isso que a gente não à toa escolheu esse urso abraçando essa boneca tão gostosamente. O olhar. Aqui tem uma frase da abordagem Pickler que diz que a observação tem valor de escuta e acolhimento, né? Então, é isso, olhar, eu dizer estou te acompanhando, né? É uma coisa de muito poder, tá? A expressão do olhar, né? Tem aí os estudos da sobrancelha. Se você tira a sobrancelha do desenho, da representação, você não sabe o que aquele personagem está sentindo, né? Então, o olhar ele é muito potente. Sabe aqueles risquinhos em cima do olho, que tá para o meio fica bravo, para cima tá feliz. Então, é isso, é porque tem uma potência expressiva. Vamos usar ele como colo também. E a imaginação, como sempre, que é disso que a gente está falando o tempo inteiro, né? Dos recursos simbólicos. Então, as brincadeiras que dão prazer e podem representar aquilo que não se pode ter. Né? Então, que é o papel do faz de conta. Faz de conta que eu estou aqui com você, né? E a literatura, as histórias, era uma vez, né? Crianças que estão morrendo de medo de voltar para a escola. A gente tem um era uma vez aí que a gente pode contar para elas, né? A gente já falou bastante disso, mas isso é super importante. As brincadeiras de movimento também, não posso abraçar, então vamos mexer o corpo, vamos abraçar o próprio corpo, vamos bater na perna, vamos mexer esse corpo de um jeito que eu sinta que ele está sendo tocado, né? A criança é sempre em ação. Isso é fundamental. Então, é isso. Para encerrar essa primeira parte, que a gente já está indo para o fim, o que garante os momentos de acolhimento das crianças e dos adultos, desde a porta da escola, que era uma pergunta de vocês. A gente já respondeu, né? Desde o início. A escuta, a comunicação de diversas formas. Hoje vocês trouxeram ótimos exemplos. A escuta presencial, a escuta não presencial, por mensagem, por vídeo, por telefone, por carta. Ontem a gente ouviu um relato sobre cartas, né? Então, circular informações, garantir as informações, ampliar a relação de confiança na parceria da família e da escola, né? A gente já defendia antes ações de reuniões, painéis de comunicação, entrevistas, atividades coletivas, os encontros nos sábados, as festas e tal. Eles têm esse princípio de garantir mesmo que se estabeleça uma relação. Ela vai ter que ser diferente por causa do distanciamento, mas o princípio é o mesmo, né? Então, manter os cuidados compartilhados. Lembrando esse conceito de compartilhamento, que é esse. Nós da escola
cuidamos da mesma criança, que a família, o cuidado é compartilhado, o cuidado desta criança está sendo compartilhado por nós. Eu cuido aqui, você cuida aí, mas a criança é a mesma, né? Acho que a gente tentou responder as perguntas que vocês trouxeram, fazendo uma amarração aí tudo. A gente tem aqui hoje uma tarefa, estou aqui até preocupada com o tempo, Bia, não sei se a gente deixa... Não, mas acho que a gente tem que fazer. Deixa eu só ver se o Ricardo está aqui para ele colocar no chat. Para ver se está aí, que é o seguinte, se tiver o link a gente vai fazer, senão a gente vai fazer por e-mail, mas a ideia era fazer hoje. A gente queria avaliar um pouco esse percurso em 5 minutos aí, e tem um link de um formulário, né, do Google Form, e deixa só... E depois a gente quer falar da segunda etapa, segunda parte do que apareceu. Vou colocar no chat aqui o Google, o link, tá. Eu vou colocar. Então é o seguinte, pessoal, vou tirar então aqui. Então vamos dar uma parada agora, tá? A gente já está um pouco caminhando, correndo no final, mas acho que é importante. A gente falou bastante coisa. Colocando o link, vocês têm que entrar. Nós vamos dar agora uns minutos de silêncio. Conforme vocês já vão respondendo, vão avisando a gente para a gente poder voltar, tá? Então, e qualquer dúvida, a gente está aqui. Tá lá. Gente, eu coloquei, clicando, a ideia é que você clique em cima e já abra um Google Forms, que deve ser... Você já envia. Isso, já envia, Okay? 5 minutinhos. Acho que deu certo, sim. Então tá, então a gente vai marcar esses 5 minutos, e se der mais, vocês vão avisando pra gente, tá? Teca e Lucila. Teca. Teca, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Fala, Vanessa. Aqui no formulário tem uma parte que está escrita assim, para formadores e supervisores da DRE responder. Mas está marcado todos os pontos, então eu tenho que responder, senão não consigo mandar o formulário. É para responder mesmo? É para responder mesmo. Tá bom, obrigada.
Bom, pessoal, queria saber se alguns já conseguiram responder para a gente retornar. Acho que quem estava aí com dificuldade de abrir, talvez tenha que separar esse link e abrir depois, para a gente poder terminar o nosso encontro hoje, tudo bem? Ó, já teve gente que respondeu, então eu vou dar continuidade, tá, pessoal? Só para a gente poder encerrar, porque a gente já tem aí só 10 minutinhos. E, na verdade, acho que foi uma discussão bem importante, acho que a gente já tocou o que precisava para hoje, né? Justamente era isso, era compartilhar as possibilidades em cima dos limites e dos medos, né? Só queria outra coisa que está dentro do possível, bem possível, que é essa outra pergunta que vocês trouxeram no fórum, que foi sobre os momentos de transição, né? Então, como encerrar esse ano, que foi um ano sem igual, e como cuidar das transições creche-escola. Esses quadradinhos que a gente pôs aqui são respostas que vocês mesmas trouxeram de coisas que já estão acontecendo, né? Então, fazer vídeos de criança para criança, as crianças contando como é que é a nossa escola para as crianças que vêm da creche, né, nas EMEIs. E também a gente colocou aí das EMEIs para as crianças que vão embora, né? Então, ter esta comunicação de quem vai receber. Editar um vídeo apresentando os espaços da escola. Realizar um drive-thru para despedida e encerramento. Daríamos para as crianças uma lembrancinha. Estamos pensando em uma semente ou livro. Organizar fotos de 2019 das crianças que vão para e-mail para fazer um filme para enviar às famílias. Fazer reunião que tenha como propósito ter informações, reflexões de como devemos proceder neste final de ano em relação às crianças que irão para uma nova unidade escolar e para as crianças que ficam. Bom, a gente viu que vocês já estão fazendo muita coisa, né? Hoje, inclusive, falando da mudança de horário, que coisas que exigem reunião, tá? Então, vou voltar para essas ideias, mas antes a gente só queria marcar aqui, fundamentar rapidamente, por que a gente tem que olhar para isso, né? Essas passagens, esses fechamentos, e dar um valor de ritual para isso. Os ritos de passagem são celebrações carregadas de caráter simbólico, né? São capazes de significar essas transições. É isso que a gente espera desses momentos. Não dá para passar batido situações que vieram carregadas de história dessas crianças, para onde elas vão, levar o que elas têm, né? Então, a gente pensar nisso, que estão crescendo, estão mudando, os rituais são importantes na vida inteira. A gente tem aí os casamentos, os batismos de formatura, né? As festas de inauguração, de lançamentos, é isso que a gente precisa marcar as passagens da vida, né? Então, a possibilidade de organizar eventos que produzam marcas identitárias importantes nas crianças, de modo a ajudar pela conexão com o herói interno, né? Quer dizer, o que ela tem de forte dentro dela para enfrentar o que vai vir ainda. Aquele permite, esse herói permite acessar as próprias potências e que subsidia, né, a capacidade de enfrentar os novos desafios. Então, é por isso que a gente tem mesmo que se preocupar com isso, tá? Rapidamente, estamos entrando aí num novo ciclo de ilustração, tá? Que vocês estão vendo aí, que a gente achou significativo para o tema. Então, essas passagens aí da terra para o céu, das crianças voando, dos apoios coletivos, de um sustentando o outro, tá? As memórias, as expectativas, processo em que passado e futuro se... Construção de narrativas. Então, falar do que é e falar do que a gente vai viver, do que a gente deseja viver, do que a gente espera viver. Isso é fundamental, né? Para que dê a possibilidade de acessar as experiências vividas, os saberes construídos, ao mesmo tempo em que projetam suas experiências em relação ao próximo ano. Destacamos aqui um trechinho da música do Legião Urbana sobre o tempo, porque o tempo é uma questão, né? Então, todos os dias, quando acordo, passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo, né? Então, tem portas que se fecham, portas que se abrem, e a gente não sabe do tempo que virá, então a gente tem que apostar nele.
E aí, completando as ideias que trouxeram, algumas possibilidades, sempre nessa ideia do que eu levo e o que eu deixo, que são essas marcas, o que eu levo dessa experiência vai chegar da minha experiência, né? Então, eles falaram, vocês colocaram lá das lembrancinhas dos sementes, dos livros, a gente pensou aí em pedras, objetos que signifiquem algo para as experiências que eles tiveram, por exemplo, crianças que fizeram muitos projetos de pesquisa, de investigação, uma pequena lupa, alguma coisa que seja um símbolo do que elas viveram, né? Um bloco e uma caneta, uma camiseta com desenho, um papel colorido para que as crianças continuem desenhando. Aí vai depender dos recursos, né? Às vezes, nos próprios materiais pedagógicos que a gente não usou, a gente pode ainda fazer coisas, se não puder comprá-las. Construir árvores, como a gente viu no último encontro, aquela árvore dos desejos, com os papéis pendurados, que as crianças falem dos seus desejos em relação às crianças que vão chegar. Ou painéis, né, com essas marcas, ou atualmente as comunicações virtuais que tenham ali as mensagens das crianças. Os desenhos das crianças é importante, coisas que a gente ainda possam produzir. Colchas de retalhos, né, pegar pedaços de tecidos, aí mais presencial, mas que a gente possa, quando eles chegarem, ter alguma coisa que foi feita de pequenos retalhos dos outros, né? Unir retalhos, isso pode ser simbólico também, pode ser esse retalho dos desenhos, pode ser das frases, né? Fazer painéis com as fotos da turma, do que eles realizaram quando eles estavam presentes, realizaram distantes, né? Entregar isso para as crianças, um jogo da memória com as crianças que já formavam um grupo, ou desenho deles no memória, fazer jogo de trilha com o desenho das crianças, são coisas que elas possam mesmo levar como marca. Construir álbuns com as preferências do grupo, que a gente pode deixar no próprio grupo, né? Ou levar para as crianças agendinhas de telefone com as fotos das crianças, enfim. Ideias não faltam, mas que a gente quer subsidiar, quer concretizar essa ideia do ritual de passagem, da importância da história que foi construída e da história construída. É isso. E assim, esse desenho também ilustra o que a gente fala, né? O caminho vai sendo feito com pedaços do passado e para poder construir esse futuro. Esse desenhista que a gente trouxe hoje chama Gervásio Troche. Ele é argentino, radicado no Uruguai. Depois vocês visitem, que ele vale muito a pena. Enfim, concluindo, o que a gente precisa lembrar? Informação e atualização com frequência, respeito aos protocolos, máscara, distanciamento, planejamento, conversa e escuta. Nós estamos falando isso desde o primeiro encontro, né? Acolhimento para todos. E não esquecer de cuidar das famílias, ouvir e ter presente as famílias. E retomando uma frase que já falamos hoje, viver a experiência supera a representação e antecipação dos fatos, né? Então, é isso. A gente não vai saber, não pode antecipar tudo. Na hora que a gente estiver vivendo, aí vai valer a experiência. A gente tenta antecipar, mas na hora que tiver que acontecer, a gente vai... Não sabemos tudo como, mas vamos saber fazer alguma coisa. Então, a gente quer terminar com uma imagem, tá? Também desse autor. E aí, abrir aqui nesse finalzinho para vocês se colocarem, já que eu falei bastante agora no final. Dá muita ideia de tudo isso que a gente colocou e do que a gente quer, né? Antes de falar, alguém quer comentar? Temos aí uns pequenos minutos, mas que ainda dá para ouvi-las. Eu acho que talvez fosse melhor tirar a imagem, Teca, para a gente se ver isso. Estava tirando, queria que elas gravassem um pouco a imagem só. Não, claro. Então é isso, pessoal. Estamos chegando no fim do encontro, falamos muita coisa, foi legal ter compartilhado essas angústias todas.
Mas a gente vai continuar apostando que vai dar certo. Quem quer comentar um pouco ainda, ou a imagem, ou as considerações finais? Eu queria pedir muito, assim, de verdade, para quem não abriu a câmera, que possa abrir, porque aqui já teve gente que me avisou que não pode abrir a câmera, mas quem puder. Só para despedida, gente. É o que a gente falou de substituir o colo, né? Pelo menos um olharzinho, um tchauzinho. Boa, Sandra abriu, legal. Eu queria só, eu acho que para fechar o encontro de hoje, eu acho que ficou bem marcado para mim uma coisa que a Tereza falou e que a Bia tem trazido, que é assim, como que a gente vai devolver a escola para as crianças, né? Então, isso tem martelado para mim todos os dias. Eu considero aí o que as colegas trouxeram, né, como dificuldade aí para esse reinício. A gente sabe das diversas realidades dentro da rede, mas a gente sabe que todas as realidades convergem para aquilo que elas falaram, né? A questão das limpezas, a questão dos medos, as questões dos experimentos que a gente vai precisar fazer aí nesse tempo. E quando eu fui respondendo a pesquisa, eu fui pensando o quanto foi rico esse momento de formação com vocês, né? Porque são formadoras aí muito experientes, mas também o quanto foi rico a troca entre as colegas, quantas experiências a gente foi tendo, né, nesse caminho que contribuíram ou que nos deram aí a chance de olhar para outras possibilidades, né? Então, quando a gente olha para a última imagem, né, das sombras, né, a criança das sombras invertidas, a gente vai percebendo esse papel mesmo, né? Quantas vezes, ao segurar a mão de uma criança, nós nos tornamos criança e fazemos que elas se tornem adultos, né? Então, que bonita a imagem e que a gente possa, né, perceber esse papel de troca, né? Esse papel de troca que é tão importante aí para a educação infantil. Boa, Carla, muito legal, obrigada. E é isso, né? Esse papel de troca e também o poder da criança, né? Como ela é muito maior e a gente está falando disso o tempo todo. A gente tem que apostar nesse poder, nessa grande criança. O poder da criança e a responsabilidade do adulto, né? Exatamente. No conduzir desse processo agora. Exatamente. Isso que a gente precisamos estar entre nós, né? Acho que essa riqueza identitária desse processo, se tem uma identidade desse processo, foi a possibilidade da gente estar mais em contato com outros educadores, né? Acho que a gente vem vivendo isso. Ontem, também num grupo falaram assim, nossa, eu fiz todas as formações também do Paulo Foch, eu fiz outras formações, quer dizer, a gente pôde fazer mais do que a gente geralmente costuma fazer, e talvez essa é uma identidade que a gente podia manter, né? Dessa possibilidade da gente sentir que temos uns aos outros no melhor sentido, eu quero dizer, não no sentido, né, clichê, mas de fato a gente se ter, porque é uma profissão, nós sabemos que a atuação da coordenadora é uma atuação solitária, né? Em geral tem uma atuação solitária, o diretor tem uma atuação solitária, então o fato da gente também se acolher aqui, porque vocês têm que acolher muita gente na escola, né? Acolher muita gente. Então, a gente precisa também se acolher para nos sentirmos mais fortalecidas para essa difícil tarefa que a gente tem pela frente, mas necessária, né? Então, acho que essa fala da Carla é bem importante, do que a gente viveu, né, aqui de grupo. Tá dando para me ouvir bem? Dá. Eu estou ouvindo, Bartira. Tá. Eu vou colocar um áudio aqui de segundos, ver se dá para ouvir bem, que acho que vale a pena.
Não deu para ouvir direito, mas deu para sentir essa vozinha deliciosa. Ela falou de você é adorável, é isso? As professoras no movimento elas têm essa turma, tem algumas turmas que conseguiram fazer isso com mais regularidade, outras menos, mas elas têm construído, essa turma acho que foi 3 sacolinhas que elas prepararam. A primeira, elas perguntaram qual brinquedo que elas gostavam do C. E apesar da turma estar um mês e pouco na sala, né, da sala, porque é um mini 2, elas souberam identificar qual brinquedo elas gostavam. E daí as professoras separaram o brinquedo e alguns outros elementos. Aí depois elas prepararam uma segunda sacolinha com diferentes materialidades e agora elas prepararam uma terceira, né? E essa turma, especialmente, eles também mantiveram o projeto Aniversariantes do Mês. Então, elas encomendaram um bolinho por conta delas e as famílias vinham buscar no dia do aniversário da criança. E agora ela está colhendo os relatos, e isso marcou tão profundamente essa turma, porque a gente vê nos relatos das famílias que a gente conseguiu, eu não vou falar 100%, porque a gente não tem 100%, né? Tanto da questão do ponto de vista da própria acesso das famílias, como também da disponibilidade das docentes. Não dá para dizer que não. A gente tem docentes que conseguiram manter esse vínculo de uma maneira muito próxima, inclusive aumentou o vínculo que já tinha, né? Então, a gente percebe que construiu uma coisa de pertencimento muito forte, né, com a escola. Então, a gente vê as famílias, quando vêm para qualquer coisa na unidade, trazer isso muito marcado, que a gente não saiu de perto, de irmão comparar. Por que minha escola não fala comigo? E a escola do meu irmãozinho pequeno fala, né? Então, e assim, eu tenho certeza que a gente teve, durante o curso, vários relatos. As crianças não estão aqui, mas a gente está com elas, né? Eu acho que a rede... professores no geral, né? Eu acho que tem marcado muito a presença na vida das crianças, né? Então, acho que a gente tem ocupado um lugar bonito, duro, né? Mas dá orgulho ao mesmo tempo, né? E essas crianças também chegarão muito diferentes das outras que a gente tinha e delas próprias, né? É uma guerra, né, gente? Nós estamos vivendo. Mas com certeza o que você falou, acho que para fechar, exatamente o que você não falou. está saindo som, Teca, não sei por quê. Ninguém está me ouvindo? Não estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Vocês não estão? Estou ouvindo. Não, tá. Não, é isso exatamente. Eu só estou encerrando aqui, mas acelerei você, desculpa, mas acho que é só para confirmar o que você falou. A certeza que a gente tem é que foi evidenciado o papel importante que a gente tem na vida das crianças. Agora, como você bem colocou, algumas ocupam melhor esse papel, outras menos, né? Mas, de qualquer forma, ele é grande. Então, é isso. Então, boa sorte para vocês, continuem com essa força e vamos garantir o que a gente puder, tá bom? Beijo grande, obrigada pela participação de todas. Aqui tem gente que já avisou que está saindo, que já são 4 horas, então... Até mais e bom fim de ano para vocês. Bom Natal. Bom final de ano, gente. Isso aí. Que bom falar Feliz Natal. A gente estava esperando essa parte também, né? A gente estava esperando muito falar Feliz Natal. Gente, bom retorno, bom final de ano. Tchau. Coragem, gente. Sigamos. Falta pouco.